A LERJ vota ainda este ano o projeto que cria regras para a escolha de diretores das escolas. Estado vai ter programa de incentivo à coleta seletiva. O Jornal da LERJ começa agora. Boa noite. O projeto que estabelece regras para o processo de escolha de diretores de escolas estaduais vai ser votado em regime de urgência ainda este ano. O acordo foi feito entre o presidente da LERJ, deputado Jorge Pisciani, e parlamentares da Comissão de Educação. A Comissão de Educação realizou uma audiência pública para discutir o projeto de lei do deputado Carlos Mink, que prevê que o governo do estado realize processos consultivos para a indicação de professores para os cargos de direção. O projeto já foi votado em primeira discussão e recebeu 45 emendas. Para o secretário estadual de Educação, a consulta à comunidade é importante. Antônio Neto defendeu também uma avaliação técnica para a escolha de diretores. Esse processo ele tem que conjugar uma avaliação técnica, de ter uma formação, as pessoas estarem preparadas para assumir um desafio complexo, que é uma escola, que tem vários problemas ali envolvidos, mas também tem a possibilidade da consulta à comunidade, ou seja, qualquer um que queira ir para a unidade escolar precisa do crivo da comunidade para ter uma corresponsabilidade naquela gestão, ou seja, não é gestão daquele diretor, é uma gestão compartilhada da escola com aquela liderança. O diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação disse que a eleição direta para os diretores de escola é uma bandeira antiga da instituição e que espera que as indicações políticas acabem. O que nós entendemos é que devemos voltar ao processo como ele era, de eleição direta para a direção das escolas, que qualquer profissional da educação, seja professor de sala de aula, seja funcionário técnico-administrativo, que já tem alguma vivência na escola, possa fazer parte desse processo e que seja um processo de voto universal. Todos teriam o mesmo peso de votação, professores, estudantes e técnicos administrativos. Os parlamentares da Comissão de Educação vão apresentar um substitutivo ao projeto de autoria do deputado Carlos Mink, acolhendo sugestões que surgiram durante a audiência e as emendas parlamentares. O objetivo é que as regras passem a valer a partir do próximo ano. Hoje houve esse ótimo debate na audiência, todas as partes. Então, próximo passo, vai haver um substitutivo da Comissão de Educação e temos um acordo com o presidente Pisciani que esse substitutivo será votado ainda esse ano para já valer para o ano que vem, voltar a ter um processo de consulta democrática nas escolas para substituir o processo de indicação política dos diretores de escolas, que é uma coisa não adequada. Incentivar e apoiar o crescimento de startups, empresas que utilizam base tecnológica, são prioridade da Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ. As startups surgiram no Brasil na década de 90 e são caracterizadas por oferecerem produtos inovadores para um mercado pouco conhecido. Estas empresas, que dependem de capital externo e não têm um controle rígido do negócio, normalmente disponibilizam serviços por meio de aplicativos. Atualmente, existem 4.000 startups no Brasil e 23.000 empreendedores que recebem o apoio da Associação Brasileira de Startups. Segundo a ABS, 83% destes empreendedores são homens e 67% têm entre 25 e 40 anos. 7,4% destes inovadores são do Rio de Janeiro, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Para o representante da comunidade Cariocas, que visa fomentar o empreendedorismo no Rio de Janeiro e criar uma conexão entre diferentes iniciativas de startups no estado, o apoio do governo é fundamental para o crescimento do mercado. Tem algumas soluções que o governo pode atuar dentro do que a gente entende. Uma delas é dando acesso à informação. Como eu falei, existe recurso, existe dinheiro do governo para ser investido e esse dinheiro não chega até as empresas.
espaço físico, igual tem em São Paulo, construir um prédio gigante que as startups podem ir lá atuar, trabalhar e infraestrutura de verdade, né, com internet de alta performance, com mentores, com profissionais de mercado para nos ajudar, e acesso ao mercado, que é o mais importante, mais até do que dinheiro, né, a gente poder ter acesso ao consumidor, poder fazer coisas junto ao governo, poder impactar realmente a população, que é isso que as empresas precisam fazer, né? O projeto Startup Rio tem o objetivo de transformar o Rio de Janeiro em um polo de referência internacional em tecnologia digital. É um programa de apoio à formação de empreendedores e empresas novas, né, as startups. Então, uma vez por ano a gente lança uma chamada pública, um edital, onde escolhemos até 50 ideias, tá, de base tecnológica de informática, né, tecnologia da informação e comunicação. E essas ideias escolhidas, elas recebem toda uma consultoria, treinamento, 320 horas de treinamento por ano, que equivale a um curso de extensão, R$100 mil para cada ideia. Então, um total de R$5 milhões por ano, só de investimento na ideia, tá, para aquela ideia virar um protótipo. Para o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj, o crescimento das startups pode trazer grandes benefícios para o Estado. Além de fomentar emprego, melhorar a mobilidade, gestão pública, você ficar mais conectado, sabendo mais das coisas, tendo mais informação. Você tendo mais informação, você vai poder aplicar melhor o seu conhecimento. No terceiro dia de trabalho, os parlamentares juvenis sugeriram mudanças na resolução da Alerj, que cria regras para o funcionamento do grupo. Uma nova proposta vai ser votada na sexta-feira pelos adolescentes e seguirá para aprovação dos deputados. Durante uma reunião com a mesa diretora juvenil, o deputado Anderson falou sobre como funciona o colégio de líderes. Ele explicou que projetos polêmicos são discutidos pelo colégio e que depois seguem para a apreciação dos deputados. A gente quer que eles possam ter a simulação de tudo que acontece no parlamento. E o colégio de líderes, ele é essencial porque muitas das vezes os grandes debates e as decisões são tomadas no colégio de líderes. Depois, os parlamentares juvenis definiram novas normas para o funcionamento do grupo na Alerj. A participação de alunos de colégios particulares e mudanças no número de projetos que poderão ser encaminhados ao governador estiveram entre os principais assuntos. É uma lei de 1998, a gente acha que ela deve ser reformulada e tem alguns pontos importantes que geraram discussões. Por exemplo, a inserção ou não do colégio particulares. Então, foi votado aqui pela mesa diretora, a maioria decidiu que não, o voto não ao colégio particular, porque a sociedade, quem sofre a vulnerabilidade social, quem sabe da realidade da educação pública, somos nós, estudantes de escola estadual e federal. Atualmente, são aprovados 3 projetos de lei e que serão enviados posteriormente para o governador. Hoje foi votado um aumento nesses projetos, a gente acha justo, com todo mundo que tem o trabalho de elaborar um projeto de lei, que sejam enviados 6 projetos de lei. Então nós tivemos um aumento de 100% na quantidade dos projetos enviados ao governador. O projeto vai ser votado pelos adolescentes na sexta-feira. Depois, a proposta vai ser assinada pelo deputado Anderson e pelo presidente da Alerj, Jorge Pisciani, para então ser votada em plenário. A lei do Parlamento Juvenil, que será oficializada, que virará realidade. Ou seja, pela primeira vez, o Parlamento Juvenil vai ter uma resolução construída por eles, que se tornará uma realidade para toda a população fluminense. O Estado do Rio vai ter um programa de incentivo à coleta seletiva. O projeto de lei da deputada Lucinha sugere que condomínios, como os do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, façam a separação do material reciclável. Veja as votações desta quarta-feira no plenário. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram 2 mensagens conjuntas dos poderes judiciário e legislativo. A primeira ajusta a lei das custas judiciais ao novo Código Civil, que entra em vigor em março do ano que vem. A nova regra prevê o pagamento de conciliadores e mediadores judiciais e reajusta outros custos. A segunda faz uma adaptação ao novo Código Civil na questão da cobrança de taxa de registro de imóveis e títulos. São feitas alterações nas cobranças de registro de uso capião e de homologação extrajudicial de penhor, por exemplo. Os 2 projetos receberam emendas, o primeiro 24 e o segundo 16. O primeiro projeto de lei visa
atualizar as tabelas, faz a correção monetária através das UFIs, porque obrigatoriamente as tabelas não podem ser expressas em UFIR, tem que ser expressa em real. Então, você pega o FIR de 2012, o FIR de 2015 e traz a valor presente. Isso dá uma correção, multiplicando os valores antigos, tudo por 1,19. Sim, cresce 19%, né? Correção monetária. E o segundo projeto de lei introduz novas categorias, né, de itens a serem cobrados, função do novo Código de Processo Civil. Aí tem lá uma meia dúzia de valores que são novos. E aí foram objetos também de emendas para se discutir esses valores. As aulas teóricas de formação de motoristas deverão ter intérprete de Libras, a linguagem brasileira dos sinais. O texto também determina que as autoescolas não cobrem a mais por causa do profissional. A matéria do deputado Samuel Malafaia foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. O número de deficientes auditivos é muito grande no nosso estado, né? Quase 1,5 milhão de pessoas. No Brasil são 5.700.000. E essas pessoas podem dirigir, mas eles têm que participar da aula na escola de direção. E não tem, nem sempre encontra um intérprete da linguagem brasileira de sinais, que é a Libra. Então essa medida nossa é para inserir o surdo, deficiente, né, dessa área, no contexto de poder fazer o seu trabalho de tirar a carteira e entender pela linguagem de Libra, entender bem as instruções e o que não tem, e é necessário. A concessionária que administra as barcas pode ser obrigada a permitir o embarque dos usuários que têm um cartão Rio Card descartável, mesmo que ele esteja com saldo insuficiente. O texto do deputado Dica recebeu uma emenda e retornou às comissões. E a deputada Lucinha quer proibir qualquer tipo de trote nas universidades públicas e privadas do estado. A proposta recebeu 4 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Essa questão do trote, às vezes, para em páginas policiais, de jornais. Por quê? Porque acaba dando até morte. Porque tem espancamento, tem casos de excesso de consumo de bebida alcoólica. Então eu entendo, como a maior parte da população entende, que essa questão do trote ela tem que ser eliminada. Eu acho que o jovem, quando chega na universidade, ele tem que ser recebido pelos veteranos para discutir qual é o papel do jovem na universidade, discutir temas importantes, seja em relação à questão à economia, seja em relação à questão até da própria vida dele no ambiente acadêmico. As motos podem ser obrigadas a ter antena corta-linha de cerol. O texto prevê um prazo de 4 meses para adaptação e depois disso os motoristas poderão ser multados. O projeto do deputado Bebeto foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. E o deputado Chiquinho da Mangueira quer que a SEDAI incentive o consumo consciente com alerta nas contas de água. A matéria aprovada retorna ao plenário para nova votação. E a comissão especial que acompanha a implantação da Lei de Transparência pediu a prorrogação dos trabalhos por mais 90 dias. A proposta foi aprovada. O Estado pode ter um programa de incentivo à coleta seletiva. A ideia é que moradores de condomínios, principalmente do Minha Casa Minha Vida, façam reaproveitamento dos materiais recicláveis. Os recursos arrecadados com a medida devem ser repartidos entre os moradores em forma de desconto no condomínio. A proposta da deputada Lucinha foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Seria bom para a sociedade, porque diminuía a quantidade de lixo enterrada mais uma vez nos aterros sanitários, e ao mesmo tempo dando oportunidade de emprego e renda para aqueles que às vezes precisam de ter o seu sustento. E ao mesmo tempo, com a coleta seletiva dentro desses conjuntos habitacionais, você fazer com que diminua, né, o valor do condomínio, porque você tem como fazer a revenda desse material reciclado. Eu acho que vai ser muito importante para a grande maioria, né, da população que hoje habita nos grandes conjuntos habitacionais do nosso estado. E a deputada Tânia Rodrigues quer que conste nos registros de ocorrência se a pessoa tem algum tipo de deficiência ou não. O texto também determina que seja informado se a violência resultou em alguma deficiência ou se agravou o problema já existente. O texto foi aprovado em primeira discussão. Os consumidores podem ter desconto na conta de água, caso o fornecimento seja interrompido. A deputada Zeidan determina a redução do total da fatura por cada dia que o serviço não for prestado.
Se a regra for descumprida, a concessionária poderá ser multada. O texto aprovado retorna ao plenário para nova votação. O pai de família ter que arcar ainda, né, e a mãe de família com um gasto de um serviço que não existe é muito injusto. Então essa lei, com a emenda do Valdec, era uma lei, um projeto de lei que coloca exatamente para que o usuário, né, a população, arque só com o fornecimento que for de fato realizado, ele inclui todas as concessionárias. E o deputado Edson Albertassi quer anistiar de juros e multa os débitos de ICMS de cooperativas de eletrificação rural gerados até 21 de agosto de 2006. A proposta aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão. Essas dívidas foram geradas entre 93 e 98, época em que ainda o sistema elétrico era estatal. As empresas estatais à época cobravam já a conta da cooperativa, incluindo ali o ICMS, e agora o governo vem, a partir de 2006, cobrando esse período. Então, na verdade, é uma bitributação. Então, essa lei, na verdade, faz uma correção, né, faz justiça às cooperativas, reconhecendo o trabalho delas, mas também dando a elas a condição real daquilo que é legal de pagamento, né? Cria uma condição para que elas tenham a remissão desses débitos. Personalidades negras ganham destaque em obras renascentistas, barrocas e neoclássicas. O projeto Negro Nobre é do designer Alberto Pereira e está exposto na Escola do Legislativo. A proposta do artista é valorizar obras de arte dos séculos XV, XVI e XVII, quando os negros não eram representados, inserindo imagem de personalidades negras em pinturas clássicas, como o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, incorporado ao general russo Gavril Veselitsky, o tetracampeão do mundo e hoje senador Romário e o cantor Gilberto Gil, ambos representando Napoleão Bonaparte. Tim Maia é o rei Augusto III da Polônia. Alcione se faz presente no quadro Retrato de uma Bela Mulher Negra. O projeto surgiu, na verdade, de uma brincadeira, com uma foto e fotos de Facebook. E aconteceu das pessoas gostarem e de eu pensar nisso como um projeto e formular isso de uma maneira que eu tratasse de empoderamento, tratasse de personagens negros e que eu inserisse isso, um mix disso de arte com meio que com protesto, um pouco de ironia, um pouco de humor, tudo isso de maneira leve. Chamar a atenção das pessoas através da arte. É desse jeito que o designer Alberto Pereira espera que a mensagem possa chegar a cada um que vier à exposição. Sabia que eu precisava comunicar melhor e pessoas que as pessoas conhecessem. Então foi uma escolha para se tornar de fato popular. Então eu escolhi o Seu Jorge, eu escolhi Joaquim, e que são expoentes em diferentes tipos tanto de arte quanto de cena, na cena política, na cena artística, na cena musical. Tinham pessoas novas, tem pessoas que estão entrando em destaque agora, mas foram todos selecionados a dedo. Trouxeram para o Brasil, né, figuras que eram reis também em seus países, né, para ser escravizado aqui. Então a gente precisa resgatar e, através da cultura, eu não tenho dúvida que é uma das maiores possibilidades. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe a nossa programação pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã. TV Alerj, o canal do povo fluminense.